E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai destrinchar aqui o Redis Cluster, falar tudo sobre ele, algumas estratégias, algumas dicas, como a gente pode fazer os nossos nós virar um Redis Cluster, também dicas de configuração. Vamos falar tudo sobre o Redis Cluster aí, tudo que eu sei, né? Não dá para saber de tudo também. Mas é isso, vamos lá. Na aula anterior a gente falou sobre a estrutura vertical, né? Que é basicamente o Simple, que é um standalone, e o HA, né? Que é um ambiente de alta disponibilidade. Apesar da gente ter vários nós aqui, né, no ambiente de alta disponibilidade, só um que é capaz de responder nossos clientes e inserir os dados, fazer deleção, enfim. Os nossos clientes passam por esse nó somente. Existem estratégias, por exemplo, não estou falando de Redis apropriadamente, tá? Falando no modo geral na estrutura vertical, é que você pode sim redirecionar alguns tipos de clientes para réplica, né? Por exemplo, se tem alguém querendo fazer algum relatório, querendo puxar dados, informações do banco. Aí você, em vez de jogar ele para o master, você pode jogar ele para a réplica, que tem quase os mesmos dados, né? Porque a gente sabe que tem a sincronização, então não vai ter literalmente os mesmos dados que o master, mas para questões de relatório pode ser até útil, né? Porque você não onera, né, seu banco principal e redireciona esses tipos de demanda ali mais secundária para o nó réplica, né? Então você não gera uma instabilidade de ambiente. Então, para esses tipos de casos é bem útil redirecionar os clientes para réplica, tá? Mas falando apropriadamente de clientes, de processos em si, não tem como a gente fazer isso na réplica. É aí que entra a escala horizontal, que é o nosso Redis Cluster, beleza? Como funciona o Redis Cluster? Diferente do só de alta disponibilidade, que vai ter só um nó master, no Redis Cluster a gente pode ter vários nó master que vão responder os nossos clientes e fazer essa distribuição de comandos, de operações, de dados entre eles, tá? Mas aí o que acontece? Se a gente só replicar nossos dados, imagina que a gente está no ambiente de alta disponibilidade, aí gera 3 redis, né, novos, e aí a gente literalmente faz um Ctrl+C da nossa base e joga nos outros. Isso vai garantir que as nossas requests sejam distribuídas igualmente? Não. E nem nossos dados em si, porque se você tem um redis que tem todos os dados em todos os lugares, você pode inserir em qualquer lugar, mais em um, mais em outro, enfim. E é por isso que entra o sharding de dados, né? Que é literalmente a distribuição dos nossos dados de forma igualitária entre os nós. E isso certifica que cada um dos nossos clientes possam ser redirecionados de forma igual entre os nossos nós, beleza? Bom, eu mudei de tela aqui para ficar mais simples da gente entender a questão do sharding de dados. Então, o que acontece? Aqui a gente tem 3 masters. Master 1, Master 2, Master 3. Cada master vai segurar um número de slot específico, tá? Como funcionam os slots no Redis? No total, são 16.384. E aí, a gente vai pegar esse número, a gente não, porque é o Redis que faz, tá? Essa distribuição. O Redis pega esse número e divide pelo número de masters que a gente tem. Então, nesse caso aqui, vai ser 3. E aí, cada master vai ficar responsável por essa parte dos slots. Então, o nosso master 1 ficou responsável por essa parte aqui desses slots, beleza? Que é o shard 0. Eu vou seguir vou acompanhar aqui essa nomenclatura, mais fácil. Então vamos lá. O shard 1 ficou responsável por esse range de slot, de 5.000 a 10.000. E o shard 2 ficou responsável por esse range de slot, o último, né, no caso. E o Redis faz essa distribuição dos slots de forma automática. Tá? Diferente, por exemplo, do MongoDB, que a gente tem a shard key, ela que garante que os nossos dados vão ser distribuídos entre os nós, o Redis faz isso de forma automática, tá? Então a gente não precisa modelar a nossa base para que eles consigam fazer a distribuição, né? As nossas chaves em si. O Redis vai pegar esse cálculo aqui, tá? O CRC16, junto com o nome da nossa chave, e a partir disso, o resultado vai ser um número do slot, ou seja, vai ser de 0 a 16.383. A partir do nome da nossa chave, o Redis vai fazer o cálculo, e aí, a partir desse cálculo, vai gerar um número, de 0 a 16.000. Com esse número, a gente consegue redirecionar essa inserção para a master que é responsável por esse range desse número. Ou seja, vou fazer um exemplo aqui. 7, eu inseri uma chave aqui, ó. O Redis vai vir e vai fazer aquele cálculo ali em cima da minha chave. E aí ele vai falar, ó, essa chave, o cálculo que deu no slot foi 13.
Aí o Redis vai vir aqui e falar, ó, qual é o shard responsável por esse range aqui, por esse número? Vai ser o shard 0, que está responsável de 0 a 5.000. 13 cabe aqui nesse range. Se fosse, por exemplo, 6.000, já não ia caber nesse slot. Ia vir para o shard 1. Então, basicamente, o Redis faz essa distribuição. Então, vamos lá para ficar mais claro ainda. Se eu dar o comando cluster key slot e vou colocar o mesmo exemplo de lá, que foi a chave nome, e eu rodar, o Redis vai me dizer qual é o slot que essa chave pertence, tá? 3.495, que cabe lá no shard 0 lá, beleza? Se eu mudar, vamos lá, fazer outro exemplo. Cluster key slot, vou colocar teste e dar um run. Ele veio 2.257, ou seja, cada nome de chave vai gerar um número diferente onde vai ser distribuído ali entre aqueles slots que a gente conversou. Existe uma estratégia que se chama hashtag, que a gente pode forçar que o Redis insira em um slot específico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu dar um cluster key slot, vou copiar esse comando aqui para não ficar muito cansativo. E aí eu vou colocar nome, dois pontos, teste. Vou juntar aqueles dois ali. E dar um run, mudou o slot, veio para 8.000. Mas eu falar, eu quero manter essa chave dentro de um slot específico. Bom, mas para quê? Bom, às vezes você tem alguma estratégia que queira direcionar um microserviço específico para um Redis, para fazer uma conexão direta, para não passar por proxy, sei lá, para ter um tempo de resposta melhor. E aí você vai garantir que essa chave vai cair sempre no mesmo nó. Tá? O que dá para fazer, por exemplo, eu vou colocar aqui cluster key slot e vou colocar o nome entre as chaves, né? Coloquei o nome entre chaves e vou fazer teste. Olha o que vai acontecer: 3.495, exatamente o mesmo número que a chave sozinha nome. Colocar uma parte específica da nossa chave em chave, ficou meio redundante isso. O Redis vai ignorar tudo que tem na frente e vai considerar só o que está ali dentro, né? Só dentro desse símbolo aqui. Porque eu não vou falar chave. Vamos lá, antes de efetivamente fazer os nós virar um cluster, vou dar algumas dicas aqui para vocês. Lembra do bind, o parâmetro que a gente já falou? Aqui no caso eu só estou com um, né? Que rodando localhost. No exemplo aqui de cima, né? Que o arquivo de configuração deu pra gente, a gente consegue setar dois binds, tá? O que a gente pode fazer com esse tipo de parâmetro que seta dois IPs, né? Que o Redis vai responder dois IPs. Bom, você está num ambiente infra-cloud, você pode colocar um IP para que o Redis responda os seus clientes, as quests que vêm lá do seu endpoint, enfim. E o outro você pode colocar exclusivo para o Redis cluster se comunicar, né? Para os nós se comunicar. E aí você não tem problema de tráfego, de protocolo do Redis entre seus clientes e o próprio cluster se comunicando. Tá? Essa é uma estratégia que dá para fazer com bind, beleza? Então você seta dois IPs, coloca um para os seus clientes e coloca outro para o seu cluster se comunicar, para os nós se comunicar entre eles. Então vamos lá. Para de fato a gente fazer um Redis cluster, a gente tem que ver aqui, ó, config.get, a gente já sabe, né, desse comando. Vou ver se o nosso cluster está enable, tá yes, beleza? Outra coisa que dá para fazer também é um info cluster, e se tiver um, essa informação aqui se refere a esse parâmetro lá do .conf, né? Aqui a gente está pegando do .conf. Então se tiver um, já está habilitado. Se tiver zero, a gente não consegue fazer um Redis cluster. Aqui no caso, como eu estou com 3 containers, eu preciso setar lá neles, em cada um deles, yes. E aí a gente faz isso nos três. Em todos os nós que a gente for fazer um cluster, né, juntar para fazer um cluster, precisa estar com o parâmetro cluster enable yes. Outro que precisa também habilitar é deixa eu dar um config get aqui, cluster config file, tá? Esse é o arquivo que vai ficar as informações do nosso cluster, tá? Quando a gente criar, aqui que vai ficar as informações dele. O Redis, lembra que a gente falou de alta disponibilidade que precisa do Sentinel para fazer o failover? No Redis Cluster não precisa do Sentinel, não precisa instalar o Sentinel. Se você tem, desativa, se for mudar para um cluster, porque ele faz isso sozinho. E como ele faz? Nesse arquivo de configuração vai estar os parâmetros de informação do cluster, onde o Redis vai ficar toda hora atualizando e também vai ficar entendendo quem está ativo, quem está inativo, quem é o slave de quem é o master de quem. Ou seja, o Redis vai seguir esse arquivo aqui para fazer o failover, para pegar as informações do cluster, tipo os slots que a gente já falou. Basicamente, esse arquivo é o coração do cluster. É até bom você fazer um backup disso aqui, porque para refazer um arquivo desse em produção é uma dor de cabeça. Então, porque é ali que vai estar as informações do seu cluster, tanto os slots,
tudo vai estar lá dentro. E eu não recomendo também que você altere manualmente esse arquivo nodes.conf. O Redis já vai ficar alterando, vai ficar atualizando, não precisa se preocupar com ele, mas se você corromper esse arquivo, você vai ter problema, né? Então não considero muito alterar esse arquivo na mão. Bom, e outro que a gente precisa configurar também é config get cluster node timeout. Isso aqui basicamente é o timeout do cluster, tá? Esses são os parâmetros básicos que a gente precisa ativar para que funcione, né, nosso comando do Redis cluster. Tranquilo? Bom, então vamos lá de fato criar um Redis cluster. Tá? Tô com 3 containers, estão se comunicando entre um e o outro. Desativei o Protect Mode, ativei aquelas configurações que a gente falou e agora está no momento de a gente criar, beleza? Eu vou criar com 3 nós de Redis, né? Vai ser igual a gente viu lá naquele exemplo. Tranquilo? Então, dou um redis cli, traço, cluster create, e aí eu passo. No caso, eu estou num ambiente com IP dinâmico, que é um Docker, né? Se você tiver um OpenShift ou um igual ao meu, né, que é o Docker, você precisa usar o nome do container, ou no caso do OpenShift, eu acho que é o stateful set, para que você tenha algo fixo, né, estático, para que o cluster se comunique. Por que eu falo isso? Se eu reiniciar esse container aqui que eu tô, o IP tende a mudar. E a gente viu que tudo de informação relacionada ao cluster fica dentro do nodes.conf. Esse arquivo não é inteligente o suficiente para detectar o novo IP desse container. Então é muito importante nesses ambientes que tem IP dinâmico, a gente setar por nome, por alguma coisa que fixa, que faça o DNS para a gente, para o novo IP, porque o Redis sozinho não é capaz de descobrir. Então, para não quebrar o nosso cluster, a gente não vai setar por IP, por exemplo, 127 e tal, enfim. A gente vai setar pelo nome do nosso container, que vai fazer o DNS para o nosso IP, beleza? E aí, eu vou passar 2 pontos, porta, nesse caso aqui, a porta desse aqui é 6381, do Nodes 2 vai ser 380 e do outro último vai ser 6379. Então eu dou um redis cli, cluster create, passo os 3 containers com IP e porta, né? No caso não é IP, é o nome do meu container, e vamos dar um enter. Então aqui vai acontecer exatamente o que a gente conversou lá no início. O Redis vai pegar aquele número 16.384, dividir pelo número de nó que eu passei, né? Que no caso for 3, e vai fazer os slots em cada um dele. Então vou dar um yes aqui, tá criando o cluster, beleza, criou o cluster, já temos um Redis cluster. Dentro do Redis cli a gente dá um cluster node. Esse comando é literalmente um espelho daquele arquivo que a gente falou, o nodes.conf. Todas as informações que estão lá dentro, a gente consegue capturar com esse comando, tá? Então, o myself é literalmente o container que eu estou conectado, né? No caso, esse Redis desse container ficou responsável pelo slot 10.000 até o último, né? Que é 16.383. E aí tem os outros 2 containers lá com Redis que ficaram responsáveis pelos outros slots. Com um cluster criado, a gente pode dar um info cluster. A gente viu que tem um cluster enable e a gente consegue também dar um cluster info e mostrar aqui, ó, o estado do cluster tá ok, né? Então, com esse comando a gente consegue ver o status do cluster. Os slots estão sendo ocupados, ou seja, slots atribuídos, e quantos slots estão ok? É o mesmo número. Tá ok, então. Nosso cluster está 100%, no caso. E aí, uma coisa importante, né? Lembra que a gente viu que cada chave tem um número, né? Tem que é calculado. Nesse caso, eu tô no o myself aqui é o último slot. Aquela chave nome, eu acho que é 3.495, alguma coisa assim. Se eu tentar fazer essa chave dentro de um nó que não é responsável, né, por esse slot, ó, vou fazer igual o exemplo de lá, ele vai dar erro, tá? Porque, por padrão, os nós não fazem comando em um slot que não é dele. Ou seja, eles não falam, ó, esse slot aqui não é meu. E aí esse erro fala literalmente isso, né? O erro moved. Ele fala, ó, essa chave que você falou, né, que você tentou setar, é do slot 3.495, que pertence a esse P aqui, né? Que no caso vai vir do nosso master 1, né? Que é esse aqui, no caso, com o IP2. E aí ele fala, ó, você precisa ir para aquele cara ali fazer aquela inserção, porque eu não sou responsável. Então, se você está recebendo muitos erros de moved, é alguma coisa de proxy, alguma coisa que você está fazendo de errado, porque ele não está conseguindo redirecionar para o nó certo, beleza? Essa é uma característica importante do RIS Cluster. Nenhum nó faz comando pelo outro. Bom, sabendo disso, o que acontece se caso um nó do meu cluster cair, já que um nó não faz comando para o outro, e eu não tenho uma réplica para ficar de master? Vamos ver isso aqui na
prática. Então, vou dar um Redis CLI, vou colocar "-h", vou conectar no nó 3 mesmo, ele vai ser o escolhido. Eu vou dar um 6381 e vou dar um shutdown nele aqui, beleza? Agora eu vou dar um Redis CLI aqui e vou dar um info cluster. Desculpa, e vou dar um cluster, eu sempre confundo esses comandos. Ó, o status do cluster já tá feio, entendeu? Porque ele vai falar, ó, quantos slots foram atribuídos. Todos. Agora, quantos slots estão ok? Só 10.000. Ou seja, a gente perdeu 1/3 do nosso cluster, né? Que foi a máquina que a gente deu shutdown. Então, basicamente, sem uma réplica no Redis Cluster, a gente não consegue operar, tá? Mesmo, eu vou dar até o mesmo comando aqui, ó, Felipe, ele não fala nem questão de erro moved. Ele já fala, ó, o seu cluster está em status down. Você não consegue fazer nada. Qualquer coisa que eu for dar aqui em questão de chave, ele vai falar, ó, cluster down. Não tem como. Então, é inoperante um cluster onde falta algum tipo de slot, tá? Então, por isso é importante a gente também ter alta disponibilidade dentro do Redis Cluster, beleza? Então, galera, falta só mais uma coisinha para a gente finalizar a questão de configuração do Redis Cluster. Nesses ambientes que a gente já conversou, que são IP dinâmico e tal, se a gente olhar aqui no cluster, no comando que a gente fez, vai estar com IP ainda. Como eu posso forçar para que ele coloque o host, né, que a gente colocou ali o nome do nosso container? Mesmo a gente criando com o nome, ele capturou o IP. Tá? Então, para esses tipos de ambiente, a gente tem que colocar um parâmetro adicional, que você pode colocar antes ou depois, tá? Eu coloquei, no caso aqui, eu vou colocar depois. Então, eu vou dar aqui um config set cluster announce IP, e aí eu vou passar aqui, ó, Redis Node 1, que é o que eu tô, né? E aí, beleza. Depois disso, eu vou dar um cluster node e ó, ele já persistiu o meu host aqui dentro do nodes.conf, tá? E aí eu tenho que dar um config rewrite, mas como aqui eu tô num container bem basicão, ele vai falar que não tô nem rodando com um .conf. Então, quando eu reiniciar, isso aqui não vai ser de nada, né? Vai voltar a ter o IP aqui, beleza? Mas basicamente, o que acontece? Esses parâmetros announce vai fazer com que a gente literalmente force que o Redis entenda que aquele é o host ou o IP, no caso, que você quer que seja divulgado, né? Que seja a comunicação do nosso cluster. Aquela estratégia lá de setar 2 IPs no bind, a gente pode fazer o announce para que ele force, né, a comunicação dentro desse IP. Qualquer IP que eu passar, ele vai entender que é o IP mais importante ali para o nó. E aí, para quem tem mais dúvida, porque tem mais comandos também, eu deixei uma mini documentação na descrição do vídeo, e aí você pode se guiar por lá, tá? Não vai ter tudo, é um resumo, tá? Mas já dá uma base boa sobre o Redis Cluster, beleza? Então, galera, essa aula ficou mais para falar sobre o Redis Cluster. Eu tô pensando em fazer mais ou menos umas 5 partes aqui, falando sobre o Redis. A gente já tá na terceira agora. E se caso você queira que eu traga alguma coisa específica sobre o Redis, é só comentar aí que eu vou trazer no próximo vídeo. E é isso, galera. Até a próxima e tamo junto.